Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à Informação na Boa Nova, edição às 15. Vamos então conferir a atualidade. Ficamos já de seguida com os títulos que fazem esta edição de notícias. Informação na Boa Nova. A iniciarmos esta edição informativa na Boa Nova, conferimos o calendário desportivo do fim de semana, em particular a Série C do Campeonato Nacional de Futebol. O município oliveirense já tem em funcionamento o gabinete de apoio ao imigrante. A judiciária deteve um suspeito de crime de homicídio na forma tentada em Viseu. Também em Viseu, um homem de 58 anos é suspeito de autoria de incêndio florestal. E o município de Penacova, que entregou habitações a famílias vítimas dos incêndios. São as notícias a esta hora na Boa Nova. Vamos conferir a atualidade. Informação na Boa Nova. Informação na Boa Nova. A época desportiva da Série C do Campeonato Nacional de Futebol termina no próximo domingo, dia 12 de maio, às 17 horas, com jogos da 34ª jornada. Este domingo, o Futebol Clube de Oliveira do Hospital desloca-se ao reduto do Santa Iria, já com o objetivo principal cumprido, a manutenção. Em declarações à Rádio Boa Nova, Miguel Valença, treinador dos oliveirenses, admitiu que as expectativas são de acabar da melhor maneira o campeonato. Vai à porta a última jornada do campeonato da Série C, do Campeonato Nacional. O Oliveira que vai jogar frente ao Santa Iria. Quais são as expectativas para este último jogo? As expectativas é acabar da melhor maneira o campeonato. Fizemos uma época a todos os níveis fantástica. Conseguimos a manutenção a 4 jornadas do fim, que deixou-nos mais relaxados nestas últimas semanas. Mas queremos acabar a época da maneira que começámos, foi com a vitória, e o nosso pensamento é na vitória, apesar do jogo já não contar conta para a classificação, porque podemos manter um quinto lugar, mas não temos a pressão de ganhar, como tivemos nos outros jogos. Vamos jogar um jogo relaxado e procurar os 3 pontos, que é esse o nosso objetivo. Na 17ª jornada em casa venceram Santa Iria por 2-0, esperam um resultado igual? Sim, a gente espera sempre ganhar. Se for 1-0, chega, é mesmo assim. O importante é garantir os 3 pontos. E vamos a Santa Iria mostrar a nossa qualidade, tentar garantir os 3 pontos e principalmente respeitar o nosso símbolo que embragamos domingo após domingo. Vai ser um jogo muito difícil, porque é uma equipa que já desceu de divisão, mas vai ter a casa cheia, com certeza, e quer dar uma última imagem aos seus sócios em casa. Isso é como todos os jogos, vai ser difícil e vamos procurar os 3 pontos. E quanto ao seu plantel, vai contar com todos os jogadores para este último jogo? Não. Tenho 2 jogadores castigados, tenho 3 lesionados. Também vai existir uma rotatividade da equipa, o que é normal também. Mas temos a equipa sempre na máxima força. Os 11 que jogam são sempre os 11 melhores neste momento para o jogo. Miguel Valença, com boas expectativas quanto a este encontro do próximo domingo, último jogo deste campeonato, numa altura em que a equipa de Oliveira do Hospital tem assegurada a manutenção no Campeonato de Portugal. Já a Associação Desportiva Nogueirense de Nogueira do Cravo joga no próximo domingo, frente ao Vila Franquense, atual segundo classificado. Até o momento, a Rádio Boa Nova não conseguiu estabelecer contacto com João Pires, o técnico do Nogueirense, também para efeito de antevisão da partida. Noutros jogos, na divisão de honra da Associação de Futebol de Coimbra, a Associação Desportiva de Lagares da Beira recebe em casa no domingo o Eirense para disputar a penúltima jornada do campeonato. Em hóquei patins, o Oliveira do Hospital tem pela frente também o último jogo do campeonato da 3ª divisão da Zona Norte B, 26ª jornada. Os oliveirenses jogam em casa frente ao Leiria Marrazas. A partida acontece domingo às 18 horas.
O município de Oliveira do Hospital tem já em funcionamento um gabinete de apoio ao imigrante após ter sido um dos 10 municípios da região de Coimbra a protocolar a integração nesta rede nacional. Trata-se de uma resposta de proximidade que resulta de acordos de cooperação entre a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas e as câmaras municipais. Os gabinetes têm por missão apoiar os municípios que tenham estado imigrados, que se encontrem em vias de regresso, que ainda residem nos países de acolhimento ou que pretendam iniciar um processo migratório, funcionando em traços gerais como uma loja do cidadão do imigrante. Com a criação e implementação dos gabinetes, pretende-se prestar um apoio aos municípios em diferentes áreas, como a segurança social estrangeira, comunitária, extracomunitária, legalização de viatura, isenção de imposto automóvel em virtude do regresso definitivo para Portugal, equivalência de estudos, reconhecimento e equivalência de habilitações literárias adquiridas no estrangeiro, dupla tributação, informação jurídica geral, estatuto do residente não habitual em Portugal, nomeadamente quanto ao seu regime fiscal, também aconselhamento a quem queira emigrar no âmbito da campanha Trabalhar no Estrangeiro, nomeadamente ao nível da análise dos contratos de trabalho, investimento com orientação para a criação de empresas na região, em articulação com os gabinetes de apoio ao investidor e empreendedor dos municípios, ou ainda apoiar os imigrantes em matérias de competência das câmaras municipais, tais como licenciamento de obras e de atividades relacionadas com o comércio e ou a indústria. Estas estruturas podem ainda ser um importante elemento facilitador, servindo como intermediário na resolução de problemas. Para o vice-presidente da Câmara, José Francisco Rolo, a adesão a esta rede nacional e disponibilização dos gabinetes vem reforçar a proximidade com os oliveirenses espalhados pelo mundo, proporcionando-lhes serviços especializados e elevar a imagem de Oliveira do Hospital como município amigo das comunidades. Trata-se de sermos úteis a todos os portugueses, independentemente de onde geograficamente se encontram. Palavras de José Francisco Rolo, o vice-presidente da Câmara de Oliveira do Hospital. A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro e com a colaboração da PSP de Viseu, deteve um homem pela presumível autoria de um crime de homicídio na forma tentada ocorrido em Viseu. O detido envolveu-se num confronto físico com o ofendido, na sequência de uma discussão e no seguimento da qual resolveu entrar na sua viatura e investir na direção daquele, atropelando-o com extrema violência. Segundo as autoridades, o ofendido de 46 anos sofreu graves lesões ao nível da cabeça e membros inferiores que puseram em sério risco a sua vida, encontrando-se atualmente internado no Hospital de Viseu com prognóstico reservado. O detido de 32 anos vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação de medidas de coação tidas por adequadas. A GNR anunciou hoje a ter identificado um homem de 58 anos suspeito do crime de incêndio florestal no concelho de Viseu. Após a realização de diligências no âmbito da investigação de um incêndio florestal ocorrido no dia 3 de maio, foi possível identificar o seu autor. Segundo a GNR, apurou-se que o incêndio teve origem numa queima de sobrantes num espaço florestal e que o suspeito perdeu o controle do fogo que consumiu uma área de pinheiros e mato. O homem foi identificado na quinta-feira pelo Núcleo de Proteção Ambiental de Viseu, da GNR, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Viseu. O Salão Nobre do edifício dos Passos do Concelho em Penacova foi, na passada quarta-feira, palco da entrega de mais 6 chaves de habitações no Concelho, reconstruídas no âmbito do Programa de Apoio à Recuperação de Habitações Permanentes. Naquele que foi um momento carregado de simbolismo, João Azadinho, vice-presidente da Câmara de Penacova, admitiu que o caminho nem sempre foi o mais célebre, em virtude de inúmeros obstáculos e contingências, mas a consciência permite ficar
tranquilos de que tudo o que foi feito foi com a maior sensatez e com o objetivo de corresponder às necessidades dos munícipes com a celeridade que um processo como este, bastante complexo e de enorme responsabilidade, permitiu. Ana Abrunhosa, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, enalteceu a transparência com que o processo se desenvolveu, elogiando os técnicos da Comissão de Coordenação envolvidos em todo este processo. Nas últimas semanas foram entregues algumas das 21 habitações incluídas na empreitada da CCDR do Centro. Segundo a autarquia de Penacova, a entrega das últimas 8 habitações deverá acontecer até meados do mês de julho. Nesta edição, nota ainda para a comemoração do 7º aniversário do grupo musical Lagos da Beira, que vai ter lugar no Salão da Associação Desportiva de Lagos da Beira. Este aniversário, que também está associado à iniciativa Dou Mais Tempo à Vida, da Liga Portuguesa contra o Cancro, Núcleo Regional do Centro. Na ocasião vai então ser apresentada esta equipa Amigos pela Vida. Tudo acontece a partir das 15h30 do próximo domingo, dia 12 de maio. Estão também a decorrer os ciclos de concertos pelas igrejas do concelho de Oliveira do Hospital. Amanhã, pelas 21h, vem a altura então da atuação do Coral de Santana na Igreja Matriz de Lagares da Beira. Esta é uma iniciativa que é promovida pelo município de Oliveira do Hospital. Trata-se da iniciativa pelas igrejas Ciclo de Música 2019. A fecharmos agora sim a informação na Boa Nova, conferimos a previsão do estado do tempo. Ainda para este dia contamos com um céu muito nublado, que deverá tornar-se pouco nublado ao longo desta tarde. Também estão previstos aguaceiros fracos, vento fraco a moderado e pequena subida da temperatura, em especial nas regiões do norte. Hoje as temperaturas variam por cá, entre os 9 graus de mínima e 18 graus de temperatura máxima. Prepare-se porque amanhã os termómetros vão subir, devem chegar aos 25 graus. E no próximo domingo as temperaturas vão chegar próximo dos 30 graus. Ainda nesta tarde, para acompanhar a partir das 16h Zé Conde, com a habitual peça que passa, eu regresso mais logo às 18h com nova atualização informativa. Continuação de uma boa tarde de sexta-feira, votos de um bom fim de semana.